Gente, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre o sistema endócrino, tá? O sistema endócrino ele está relacionado com os hormônios e a gente produz vários hormônios no nosso corpo, tá? Então, as atividades dos nossos órgãos, muitas atividades dependem ou são controladas por esses hormônios, certo? Esses hormônios são substâncias que são secretadas por glândulas, chamadas de glândulas endócrinas, né? Sistema endócrino, então glândulas endócrinas ou glândulas mistas, tá? Então, como é que funciona? Essa glândula endócrina, né? Ela vai liberar uma quantidade de hormônios. Esse hormônio vai chegar num órgão-alvo, né? E esse órgão vai ter esses receptores que está representado aqui para essa caixinha azul, estão vendo, ó? Esse órgão vai ter esses receptores e esses receptores vão receber esse hormônio, ó, tá vendo que o hormônio encaixa em cima do receptor, certo? E esse hormônio ele pode fazer duas funções diferentes, né? Dependendo do hormônio. Então ele pode estimular alguma coisa ou ele pode inibir alguma coisa, beleza? Bom, nós temos várias dessas glândulas endócrinas, tá? Então, a gente tem duas no cérebro, que é o hipotálamo e a hipófise, certo? A gente tem uma na região da laringe, duas, na verdade, na região da laringe, que é a tireoide e a paratireoide. A gente tem o pâncreas, tá? Que ele é uma glândula, é um órgão, né? Como ele produz hormônio, a gente chama ele de glândula endócrina também. As suprarrenais, que são em cima do rim, e aí que varia, né? Se for mulher, vai ter os ovários, e se for homem, vão ter os testículos, tá? A gente vai ver cada um deles. Bom, o hipotálamo, né? Ele fica no cérebro, certo? Ele está relacionado com várias funções de controle de temperatura corporal, de aspecto emocional, fome, sede, enfim. Mas ele também produz dois hormônios bastante importantes, tá? Um dos hormônios é ocitocina ou oxitocina, tá? Tanto faz, pode ser oxitocina ou ocitocina, que ela está relacionada com a estimulação de contrações uterinas durante o parto e também a ejeção do leite, a saída do leite, tá? Então, quando as mulheres elas vão fazer parto normal, não sei se vocês já ouviram falar, mas eles falam assim, ah, ela foi fazer parto normal, mas ela tomou soro, tomou soro. Na verdade, o soro nada mais é do que essa ocitocina que a mulher grávida tomou para ajudar na contração uterina para ela conseguir dar à luz à criança, certo? E também está relacionado com a liberação do leite, tá? Tem outro hormônio relacionado com a liberação do leite também que a gente já vai ver. E o outro hormônio que é produzido pelo hipotálamo é o ADH, que é o hormônio antidiurético, certo? Esse hormônio ele está relacionado então com a reabsorção de água lá pelo intestino, tá? Tá lá, ó, a gente estava falando na aula passada sobre o sistema urinário, ó, o sistema endócrino está relacionado, certo? Esses dois hormônios aqui, eles são armazenados nessa outra estrutura do cérebro aqui que se chama hipófise, tá? Vamos para o próximo, que também é uma glândula endócrina. Então, ó, a hipófise, ela também pode ser chamada de glândula pineal ou de glândula pituitária, tanto faz, tá? Ela também é localizada no cérebro, bem pertinho lá do hipotálamo. E ela tem duas partes. Ela tem uma parte anterior que se chama adenohipófise, que produz tudo isso aqui, ó, de hormônio, tá? E ela tem uma outra porção que é a neurohipófise, que é a porção que armazena aqueles dois hormônios que a gente falou agora que são produzidos pelo hipotálamo, tá? Vamos ver agora esses hormônios aqui, ó, que a hipófise produz. Bom, ela produz a prolactina, que é o hormônio relacionado à secreção do leite pela glândula mamária quando a mulher está em lactação, ou seja, quando ela está amamentando um bebê. Então, tanto a ocitocina quanto a prolactina, elas são relacionadas com a amamentação, tá? Com a secreção do leite. Esse hormônio também produz o GH, que é o hormônio somatotrófico, que está relacionado com o nosso crescimento, né? Então, a gente nasce pequenininho, bebezinho, e lá na nossa hipófise a gente vai produzindo esse GH, e essa produção de GH vai
vai aumentando, né, o crescimento dos nossos ossos, das nossas cartilagens, dos nossos músculos, certo? Outro hormônio que ela produz também é o TSH, que é o tireotrófico, que ele está relacionado com a atividade da tireoide. A gente vai ver sobre a tireoide depois, tá? E aí ele produz também o ACTH, que é o adrenocorticotrófico, que estimula a atividade lá da suprarrenal. Então, percebam que essa glândula aqui, né, a hipófise, ela é a glândula mestra, né? Porque ela está relacionada aqui, ó, com o estímulo das nossas outras glândulas endócrinas, tá? Aqui, ó, ela produz o LH e o FSH. O LH é o hormônio luteinizante, o FSH é o folículo estimulante, que está relacionado lá com outras duas células endócrinas, né, glândulas, na verdade, endócrinas, que é os testículos e os ovários, tá? Então, as duas estão relacionadas com os testículos e os ovários, a gente vai ver depois. Então, lembrem sempre que essa glândula, né, a porção anterior da hipófise, que é chamada de adenohipófise, ela é a mestra, né? Ela que comanda ali, estimula as nossas outras glândulas endócrinas, tá? Além de produzir a prolactina e o GH, tá? Em relação ao GH, gente, se ele for produzido de mais ou de menos, ele pode gerar uma doença, né? Então, o nanismo é quando a pessoa produz pouco GH, tá? Quando o GH ele é produzido em baixa quantidade, a pessoa não desenvolve o crescimento nem de ossos, nem de cartilagem, nem de músculo, e ela é um anão, tá? Então, os anões é por conta disso, é porque eles não produzem o GH. Agora, inversamente a isso, a gente tem o gigantismo, né? Que é quando esse GH ele é produzido em excesso, tá? Excesso de GH. Quando essas pessoas na adolescência, elas crescem muito, né? E tem uma hiperatividade ali da hipófise, dessa glândula, gera muito desse hormônio, e aí então a pessoa desenvolve esse gigantismo, tá? É menos comum, o nanismo é mais comum do que o gigantismo, tá? Dei uma pesquisadinha na internet aí, acho que tem até no Guinness Book, tem o homem mais alto do mundo ali, por conta dessa doença, tá? E aí tem uma outra doença que é a acromegalia, tá? Que é o crescimento exagerado dos dedos, do nariz e da orelha, das orelhas, né? Devido à alta produção de GH, só que na fase adulta, tá? Então, o gigantismo ele ocorre na adolescência. A pessoa já começa a desenvolver a estatura dela na adolescência e a pessoa, né, tem essa doença de gigantismo. Agora, a acromegalia é quando a pessoa já é adulta e aí lá na fase adulta ela passa a secretar muito GH. E aí ela não vai aumentar em estatura, ela vai aumentar ou o tamanho dos dedos, ou o tamanho do nariz, ou o tamanho da orelha, ou as três coisas juntos. Beleza? Bom, a tireoide, né? A gente viu lá que a tireoide ela é estimulada pela hipófise, mas ela produz outros hormônios, tá? Então, a tireoide aqui, ó, ela produz a tiroxina, que é o T3, e a triiodotironina, que é, a tiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3. Todas as duas estão relacionadas com o nosso metabolismo, tá? E ela produz também a calcitonina. A gente já vai falar da calcitonina porque a gente vai falar de outro hormônio junto, tá? Mas a calcitonina, ela regula a taxa de cálcio dentro do nosso sangue, tá? A gente já vai falar da calcitonina, vamos focar aqui no T3 e T4. O T3 e T4, eles estão relacionados com outra doença que talvez vocês já ouviram falar, que é a hipertireoide ou a hipotireoide, tá? Então, a hipertireoide, hiper significa muito, né? Então, é quando a pessoa ela tem muita produção de T3 e T4, e aí o metabolismo dessa pessoa é super acelerado e geralmente essa pessoa é magra, tá? E a gente tem o hipotireoidismo. Essa doença é quando, hipo é menos, né? É quando a pessoa produz
pouco T3 e T4. Então, o metabolismo dessa pessoa é muito lento e geralmente essa pessoa é mais gordinha por conta disso, porque o metabolismo dela é muito lento, geralmente, tá? Ah, prof, existe pessoa que tem hipotireoide e é magrinha? Existe. Essa pessoa, ela se cuida, faz atividade física, cuida da alimentação, tá? Se a pessoa tem hipotireoide e ela não cuidar, ela vai ficar gordinha sim por conta da condição que ela tem de produzir pouco hormônio, tá? Esses dois hormônios, eles são estimulados, né, com iodo. Então, o iodo na alimentação mais o TSH lá que é produzido na hipófise é que estimulam o funcionamento da tireoide, né, e faz com que ela produza o T3 e T4. Então, a ausência de iodo na alimentação pode gerar uma outra doença que se chama bócio, tá? A prof não botou uma imagem aqui, mas pesquisem aí no Google a imagem de bócio. É chamado de papeira também, é uma inflamação nessa região da tireoide, a pessoa fica com o pescoço mais gordo, assim, mais inchado, é uma inflamação ali hipertrófica da tireoide, tá? Então, como a gente tem um órgão que depende do iodo, é decretado já que o iodo ele seja colocado junto com o sal de cozinha, porque o sal é um alimento que a gente come todo dia, né? Todo dia a gente tempera a nossa comida com sal, né? Então, todo sal que a gente compra no mercado, ele tem esse iodo dentro, que é justamente para auxiliar a gente ali nessa produção de T3 e T4, tá? Vamos falar do outro hormônio agora, que é a calcitonina, mas a gente vai falar com ela junto de outra glândula, da paratireoide, tá? Então, a paratireoide, ela é localizada atrás da tireoide e ela secreta um hormônio chamado paratormônio, tá? E o paratormônio, que é produzido pela paratireoide, e a calcitonina, que é produzida pela tireoide, eles têm funções antagônicas, ou seja, um faz uma coisa, o outro faz a coisa invertida, tá? Então, o que que acontece? O paratormônio, ele aumenta o nível de cálcio no sangue. Então, ele desloca os íons do osso para o sangue, certo? Agora, a calcitonina faz o contrário, ela diminui o nível de cálcio no sangue. Então, ela desloca esse íon do sangue para o osso, tá? Em outras palavras, o paratormônio, ele tira o cálcio do osso e joga para o nosso sangue. A calcitonina tira do nosso sangue e joga para o nosso osso, tá? Então, dependendo da situação, um vai estar ativo e o outro inativo, e em outra situação, um vai estar ativo e o outro inativo, tá? Então, por exemplo, aqui na situação 1, a concentração de cálcio menor que 10 miligramas por 100 ml de sangue. O que acontece nessa situação onde a gente tem menos que 10 miligramas de cálcio por 100 ml de sangue? Nessa situação, a paratireoide ela é estimulada e libera o paratormônio. E aí, esse paratormônio facilita a transferência do cálcio do osso para o sangue, certo? Para ficar correto, para esse valor aumentar, sendo que o normal é 10, e nesse caso estava abaixo de 10, certo? Agora, olha para a situação 2. A situação 2 está dizendo que a concentração de cálcio no nosso sangue está maior do que 10, então tem muito cálcio no nosso sangue, isso não é legal. Então, o que acontece? Nessa situação, a tireoide é estimulada a liberar a calcitonina. E aí, essa calcitonina, ela vai facilitar a transferência do cálcio lá do sangue para dentro do nosso osso para diminuir esse valor lá no sangue, beleza? Então, esses dois são hormônios antagônicos, eles fazem as coisas invertidas um do outro, beleza? Bom, outra glândula endócrina é a glândula suprarrenal. Suprarrenal porque ela fica em cima do rim, é um chapéuzinho do rim aqui, ó. E ela é formada por duas porções. Ela é formada pela medula, que é a parte de dentro, a amarelinha que vocês estão vendo na imagem,
e pelo córtex, que é a parte vermelhinha que vocês estão vendo na imagem da suprarrenal, tá? A medula, ela produz a adrenalina ou epinefrina e noradrenalina. Esses hormônios, eles são liberados em situações de estresse, de medo, de alerta, tá? Então, eles aumentam o batimento cardíaco. Se eles aumentam o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial. E como a gente tem mais sangue circulando em maior velocidade, aumenta a oxigenação no cérebro e melhora o desempenho dos nossos órgãos. E a gente se prepara o nosso organismo para o enfrentamento de alguma situação emergencial, certo? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Imaginem que vocês estão na sala de aula e é um dia de aula normal. E eu entro na sala de aula e falo assim, ó, gente, guarda todo o material que é prova surpresa hoje. Na hora, vocês vão estralar os olhos, coração vai bater acelerado, vocês vão ficar nervoso. É exatamente isso que está acontecendo. A medula da suprarrenal de vocês liberou a adrenalina. Ela está tentando manter o corpo de vocês numa reação de uma situação de luta, de fuga, de ansiedade, certo? Beleza? Por isso que a mão começa a suar, o batimento cardíaco acelera, tá? É a liberação dessa adrenalina, beleza? Agora, o córtex, ele produz outros hormônios, tá? Então, ele produz glicocorticoides como cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que age convertendo a proteína em gordura e em glicose. Então, ele aumenta o nosso metabolismo e ele tem ação anti-inflamatória também. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o hormônio do estresse. Quando a gente está muito estressado, é esse hormônio que é liberado, o cortisol, tá? Outro hormônio que ele produz também são os mineralocorticoides, como a aldosterona, que é um hormônio que está relacionado com a função renal, tá? Ele auxilia na regulação da pressão arterial lá do rim, certo? E ele também produz alguns hormônios androgênicos, né? Que são hormônios semelhantes à testosterona, que é um hormônio masculino, tá? São produzidos em pequenas quantidades, porém ainda assim são produzidos. Outra glândula endócrina é o pâncreas, né? A gente já falou do pâncreas lá na nossa aula de sistema digestório, tá? Que ele era uma glândula anexa que ajudava na digestão, com suco pancreático e tudo mais, né? Mas ele tem a função de produzir dois hormônios bastante importantes, tá? Então, o pâncreas, ele tem algumas pequenas células que são chamadas de ilhotas pancreáticas, certo? E essas ilhotas pancreáticas, elas são compostas por células alfas e células betas, tá? A célula alfa produz o glucagon. O glucagon, ele aumenta a glicemia, ou seja, ele aumenta a glicose no nosso sangue. E a insulina faz o processo contrário, ela diminui a nossa glicerina, ou seja, glicemia, desculpa, ela diminui a taxa de glicose no nosso sangue, tá? Então, igual a gente viu lá do parato-hormônio e da calcitonina, que eles têm funções antagônicas, aqui também a gente tem dois hormônios com funções antagônicas, o glucagon e a insulina. E aí, dependendo da situação, um vai ser liberado e o outro não, e na outra situação um vai ser liberado e o outro não. Então, por exemplo, na situação 1, após uma refeição, a glicemia está maior que 100, tá? Então, a gente acabou de comer, o nosso sangue está cheio de açúcar. Só que o nosso sangue não pode ficar cheio de açúcar, ele tem que ficar mantendo ali entre 70 e 100 miligramas de açúcar por 100 ml de sangue, tá? Então, imaginem que a gente acabou de comer, o nosso sangue está cheio de açúcar. Quem vai ser liberado, estimulado, vai ser a célula beta, onde ela vai liberar a insulina no nosso sangue. Essa insulina vai tirar a glicose do nosso sangue e vai colocar essa glicose nas nossas células. Então, ela vai diminuir a taxa de glicose no sangue para níveis normais,
Beleza? Agora, outra situação. Imaginem que vocês estão sem comer durante muito tempo e a quantidade de açúcar no corpo de vocês caiu muito, está menor que 70. Quem vai ser estimulado? A célula alfa, né? Essa célula alfa, ela vai liberar o glucagon no sangue. E esse glucagon, ele tem a função de aumentar a taxa de glicose no sangue, ou seja, ele vai tirar a glicose da nossa célula e jogar para dentro do nosso sangue. Então, ela vai aumentar a taxa de glicose no sangue para os níveis normais, ok? Bom, essa glândula endócrina, ela é uma glândula exclusiva de homens, certo? Somente os homens têm essa glândula, que são os testículos, tá? E eles estão relacionados com as mudanças hormonais que acontecem com os meninos na puberdade, né? Vocês estão aí na pré-adolescência, então esse hormônio, que essa glândula vai começar a maturar e a desenvolver todas as funções que ela tem. Então, lembra lá que quando a gente viu a hipófise, né? A hipófise libera o FSH, libera o LH, que estão relacionados com essa outra glândula endócrina que é o testículo, tá? Então, vamos lá. A hipófise libera o FSH e esse FSH lá no testículo, né? Ele vai produzir, né? Gerar os espermatozoides, tá? Vai ocasionar ali o desenvolvimento e a maturação dos espermatozoides. E lá na hipófise também a gente libera o LH, e esse LH lá no testículo, ele produz a testosterona, que é o hormônio masculino, tá? A testosterona, gente, ela tem várias funções dentro do corpo dos meninos. Então, ela vai fazer a espermatogênese, que é a produção e maturação dos espermatozoides, né? Que são as células sexuais dos homens. Ela vai produzir também a testosterona, o crescimento e a ativação dos órgãos reprodutores masculinos, então os testículos, né, o crescimento, ativação de testículo, crescimento e ativação do pênis, tá? Tem o aumento da massa muscular também, relacionado com o testículo, então os meninos começam a criar mais braço, né? O peitoral fica mais definido, certo? Tá relacionado a isso também. E o crescimento de barba e de pelos pubianos, né? Então, pelos no rosto, pelos na região da genital ali, né? Isso tudo tá relacionado com a testosterona, que é o hormônio masculino, certo? E agora vamos falar das meninas, né? As meninas também têm uma glândula exclusiva, que são os ovários, tá? Então, mesma coisa, ó, lá na hipófise libera o FSH, libera o LH, e esses dois hormônios dentro do ovário vão fazer outras funções. Então, o FSH dentro do ovário, ele vai produzir a maturação do óvulo, né? Esse óvulo futuramente, né, ele vai ser fecundado por um espermatozoide, vai dar origem a um novo ser vivo, né? Uma nova pessoa, certo? Então, lá nos ovários tem a maturação do óvulo e tem também a produção do estrógeno, que é um hormônio feminino, tá? E o LH dentro do ovário vai produzir a progesterona, que é um hormônio feminino também, certo? Vamos ver o que acontece aqui com as meninas com a liberação do estrógeno e da progesterona, tá? O estrógeno, ele está relacionado, então, com o desenvolvimento da vulva, que é o desenvolvimento dos pequenos e dos grandes lábios da vagina da mulher, está relacionado com o desenvolvimento da própria vagina e do útero, tá? Está relacionado também com a disposição de gordura, então as meninas, né, tem gordura nas mamas, tem gordura mais no bumbum, nas nádegas e nas coxas do que os meninos, né? Os meninos definem mais a região da barriga, do músculo abdominal e peitoral, e nós mulheres adquirimos mais gordura na região das coxas, da bunda e da mama, tá? Isso está relacionado com os hormônios que a gente produz.
tá? E as meninas também, então, vai ter o crescimento de pelos pubianos, então a gente não tem o crescimento de pelos no rosto. Claro que a gente tem, né, um pouquinho de pelo no rosto, a gente tem um bigodinho, as meninas, mas dos meninos a quantidade é bem maior, certo? E a progesterona tá relacionada, então, com o estrógeno também, tá? O estrógeno e a progesterona estão relacionados com a regulação do ciclo menstrual. Então, quando vocês vão entrando na puberdade, tanto os meninos quanto as meninas, vão acontecendo mudanças no corpo de vocês, que a partir desse momento que vocês estão entrando na puberdade, vocês vão começar a perceber. Então, primeiro são os pelos, né? Os pelos na região da genitália, tanto dos meninos quanto das meninas, o pelo no rosto, da barba, né? Com os meninos, quando ficarem um pouquinho mais velhos, vocês vão ver que a voz de vocês vai mudar, dos meninos principalmente, vai ficando cada vez mais grossa. As mamas das meninas vão crescendo, tá? Isso tudo tá relacionado com essa liberação hormonal normal que acontece no corpo de vocês. E aí, em relação às meninas, a gente vai ter uma mudança um pouco mais drástica, que é a primeira menstruação, né? Então, quem faz esse controle da nossa menstruação são esses dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. E a progesterona também, ela está relacionada com a preparação das mamas e secreção do leite, né? Então, a progesterona também vai ficar relacionada para quando as mulheres se tornam mães, certo? Em relação ao ciclo menstrual, gente, eu não vou passar nada na aula de hoje, porque essa aula já está bem comprida, tá? Mas em outro momento, não sei se esse ano vocês aprendem sobre isso, eu acredito que sim ainda. A gente conversar um pouquinho sobre primeira menstruação, como acontece e tudo mais, tá?